Queridos irmãos, que a graça, a paz, o amor do nosso Deus seja sempre conosco, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro de Êxodo, domingo de Páscoa, e nós desde sexta-feira estamos celebrando a Deus, estamos meditando em sua palavra acerca deste tema, e vamos continuar a fazê-lo nessa noite. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 1, nós vamos fazer uma primeira leitura e depois saltaremos para o capítulo 12. Mas, para começarmos, Êxodo, capítulo 1. Eu agradeço a você que orou pelo nosso acampamento de juniores. Foi uma bênção, um tempo preciosíssimo com os juniores lá no Gileade, desde quinta-feira à noite, palavras sendo ministradas ao coração dos nossos juniores, 11, 12 e 13 anos, e os meninos voltaram impactados pela ministração da palavra de Deus. Foi um tempo bendito da parte do Senhor. Vamos ler o texto, queridos. Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14, diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70, José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Leamos todos juntos, queridos, o verso 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Saltemos agora, queridos, ao capítulo de número 12. O texto específico da instituição da Páscoa, que virá com a 10ª praga que atingirá o Egito. Nós vamos ler até o verso 8, a partir do verso 1. Capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 8, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Leamos juntos o 8, queridos. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Façamos mais uma oração, queridos. Deus, somos o teu povo, eleitos do Senhor, lemos a tua palavra e, Deus, com coração aberto, ansiamos ouvir a mensagem que venha do Senhor para as nossas vidas. Pai, de fato, destrava mente e coração. Fala conosco, ó Deus, que o nosso adversário, Satanás, seja amarrado. O Senhor tenha plena liberdade para falar aos nossos corações, ó Deus, e assim sermos edificados
pela palavra de salvação, de transformação, pelo Teu Evangelho, ó Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou começar na introdução falando um pouco daquilo que é batido e que todo ano a gente fala, e talvez você já tenha recebido até alguns videozinhos e mensagens no seu WhatsApp a esse respeito. Mas, dentro do clichê da introdução, a Páscoa não é chocolate. Todos nós sabemos isso, queridos. Nós estamos na igreja, né, Bela? Nós somos crentes, estamos aqui crentes, e nós cremos nisso. A Páscoa não é o coelho e não é o chocolate. Essa foi a grande lição que nós repetimos a semana inteira na nossa casa e que a Lara aprendeu lá no Mackenzie. Ela chegou desde segunda-feira dizendo: papai, a Páscoa é coelho? 3 anos, irmãos, 3 anos, para quem não conhece a Lara. E aí ela não espera a gente dar a resposta, ela já dá logo a resposta. Não, bem criança mesmo. A Páscoa é chocolate? Não, isso é feio. A Páscoa é Jesus. E ela fala. Que bom, queridos, que os nossos filhos cresçam assim. A verdade, queridos, é que estamos costumeiramente lidando com isso. Somos afetados porque vai começando o período da Páscoa e logo vem o chocolate, o ovo de chocolate e o tal do coelho. É uma tradição que não era cristã, uma tradição que remontava na transição europeia do inverno para a primavera, lá por volta do século IV, século V, com a inserção do cristianismo dentro do Império Romano, transformado em religião oficial do Império, muitos cristãos assimilaram essa data e começaram a celebrar com algum simbolismo que fosse entendido por aquela comunidade. Eu, de forma alguma, estou justificando o uso do ovo aqui, muito menos do coelho. Uma coisa é certa, historicamente, por volta do século IV e do século V, isso entrou dentro da cristandade. Provavelmente, apenas no século XIX, as raízes históricas apontam para a França, é que cristãos simbolizando um novo tempo de bênção, de colheita e da nova vida, começaram a trocar chocolates em forma de ovo. Isso nada tem a ver com o que o texto nos diz. Queridos, quando nós não nos atentamos para a origem, para a raiz e para a essência daquilo que Cristo fez ao instituir ali na cruz um novo tempo com a sua morte, fazendo a transição da Páscoa judaica para a realização da redenção que vem através da sua morte e da sua ressurreição, se nós não compreendemos isso, queridos, nós seguiremos apenas tradições. Nós podemos até acordar cedo e vir para a igreja domingo às 6 horas da manhã. Depois partilhamos um café comunitário delicioso e maravilhoso. Mas, queridos, isso pode se tornar apenas tradição, se nós não inculcarmos em nossas mentes, nas nossas gerações, em nossos filhos, aquilo que simboliza esse ato, aquilo que representa a transformação total na vida de um crente. Nós somos salvos porque daquela sexta, aquele domingo, algo fantástico aconteceu. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias prometido, foi morto, foi imolado, seu sangue foi vertido no madeiro. Imagine um sábado de tristeza, dor e agonia para aqueles que deixaram Jesus de lado e agora sofriam o amargor de não estarem mais com o mestre e não saberem o que vai acontecer. Mas ele falou, sim, mas aí eu e você sabemos qual é o final da história. A gente sabe que ele vai ressuscitar no domingo, porque a gente já nasceu num mundo em que estava escrito já isso e já era revelado para nós. Eles não sabiam, tinham ouvido, mas não se atentaram para o que havia de acontecer. Na introdução do culto hoje, na nossa liturgia, logo no início, nós lemos o texto da ressurreição. E como todos vêm com grande desconfiança, e como tanto as mulheres quanto os apóstolos veem o túmulo vazio e desconfiam. O que aconteceu? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Será? Queridos, eles passaram um sábado angustiante, e são tomados pela grande alegria, quando Cristo mesmo se lhes apresenta e diz, eu estou vivo,
eu ressuscitei. Onde é que está o chocolate? Onde é que está o coelho? Onde é que está o ovo? Queridos, se nós não atentarmos para o que é principal, nós nos perderemos na nossa vida cristã. E dentre os vários elementos que compõem a Páscoa, eu poderia citar todos, mas aí seria uma pregação muito extensa. Dentre os vários elementos, eu selecionei um, que geralmente é deixado de lado ou pouco falado, e acho que é primordial no nosso dia a dia. O amargor que nos conduz à libertação. O amargor que nos conduz à libertação. Em primeiro lugar, queridos, o amargor deve nos lembrar da dura escravidão. Eu não sei se você se recorda do primeiro texto que nós lemos, mas lá em Êxodo, no capítulo 1, nós lemos juntos o verso 14, que diz que eles amargaram a vida no Egito por causa da dura servidão. Foi assim que eles interpretaram a transição entre o tempo em que os reis conheciam José, a história de José, e portanto a história do povo de Israel instalado no Egito, e a ascensão de reis que não conheciam essa história. A transição gradual foi: não os conhecemos, eles têm crescido em número, eles podem se associar aos nossos inimigos, podem se erguer com esses inimigos, e veja que o temor não é, eles podem se levantar com os nossos inimigos e nos atacar, não, eles podem se levantar com os nossos inimigos e fugir, e ir embora. Nós não podemos deixar que isso aconteça. O que é que nós vamos fazer então? Vamos fazer-lhes amargar a vida com dura servidão. Não tenhamos esse povo trabalhando para nós como povo livre, mas sejam eles nossos escravos. O verso 13 disse: então os egípcios com tirania, veja que a adjetivação mostra que não é uma escravidão branda, mas é muito dura, é uma escravidão de dura cerviz, de penoso trabalho. Faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida. Foi assim que ele completou no verso 14. Queridos, quando eles vão sair do Egito, depois dos inúmeros sinais que Deus mandou sobre o Egito, mesmo endurecendo o coração de Faraó em seu poder soberano, para que a sua glória fosse maior, o reconhecimento de sua glória fosse ainda maior, ele diz: olha, passará o anjo sobre o Egito, e então vem a palavra hebraica Pessá, passagem, de onde nós traduzimos para o português a palavra Páscoa. Na passagem, os primogênitos morrerão. Aqueles que tiverem a marca do sangue nas portas terão preservados os seus primogênitos. Queridos, virá a morte sobre o Egito. E então, quando ele diz virá a morte, ele celebra e diz: comam o cordeiro juntos, em família, com os pães asmos, sem fermento e ervas amargas. Tudo bem, o cordeiro é Jesus. Tudo bem, os pães representam a pureza, porque é rápido, é sem fermento, não dá tempo de levedar, os pães asmos. Mas e as ervas amargas? Vocês foram escravos no Egito. Ao comerem as ervas amargas, tragam à memória os anos de escravidão. Queridos, a Páscoa não foi um dia, não foi um evento. E lembre-se, quando Jesus fez a transição na ceia, ele estava ali celebrando a Páscoa com seus discípulos, e eles comeram os pães asmos, eles comeram o cordeiro, eles comeram as ervas amargas. Queridos, as ervas amargas traziam à memória os anos de escravidão. Nós não podemos esquecer o peso da escravidão que estava em nossas vidas, porque éramos escravos e servíamos, não segundo o nosso prazer, não segundo a alegria no nosso coração, mas sobre a obrigação que pesava sobre nós por sermos escravos. Queridos, se nós nunca estivemos no Egito, e se nós não somos judeus, qual o valor desse simbolismo bíblico nas nossas vidas? Queridos, Cristo levou sobre si o duro peso do nosso pecado. O pecado que tenazmente nos assedia foi levado na cruz.
Veja, nós não cumprimos as ordens de Deus, nós não cumprimos a lei de Deus para a partir daí sermos aceitos. Nós fomos aceitos. E porque fomos aceitos por Deus através de Cristo Jesus, nós honramos com a nossa vida e por isso lutamos dia após dia contra o pecado. Mas, queridos, se nós não trouxermos à memória que um dia estávamos escravos do pecado, que um dia fomos libertos, que o gosto amargo do pecado estava em nós, e que fomos libertos por Jesus, nós nunca prestaremos a verdadeira adoração a Ele, nunca nos entregaremos de corpo e alma, nunca o veneraremos como Ele merece ser adorado e venerado, nunca levaremos em profundidade ou a sério a vida cristã, se nós não lembrarmos de onde nós saímos, porque senão, nós nos apresentaremos ao trono, diante do trono de Deus, mostrando os nossos méritos, mostrando as nossas conquistas, os nossos atos de bondade, nos achegaremos a Ele dizendo, Senhor, essa semana eu não pequei, então, obrigado, Senhor, acho que hoje estou mais justo para servi-lo, quando na verdade isso nunca vai acontecer, meu irmão, minha irmã, isso nunca vai acontecer, sempre nos apresentaremos diante de Deus, cheios de máculas, de pecado, e teremos que suplicar a Ele o perdão, queridos, se nós não reconhecermos que fomos libertos pelo poder transformador de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que nos tirou da escravidão do pecado, de onde sozinhos nós não conseguiríamos sair, nós não daremos a Ele a verdadeira adoração. Portanto, queridos, a Páscoa nos lembra, um dia nós somos escravos. O amargor da escravidão, o gosto amargo do pecado em nossas vidas, deve nos lembrar a cada dia, fomos libertos, de onde nós não conseguiríamos sair com as nossas próprias forças, Ele é digno de toda adoração. Isso nos ensina, queridos, que superar a dor por algo maior, só é possível se nós estivermos em Jesus, senão viveremos um drama eterno na nossa vida, a gente vai viver sempre de drama em drama. Superar a dor, superar o amargor da vida, significa lembrar, éramos escravos do pecado, mas fomos libertos em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, o amargor, em segundo lugar, queridos, o amargor, nos lembra do alto preço. O amargor nos lembra o alto preço. Você lembra aquele momento do Getsemane? Você lembra aquele momento? Jesus termina a ceia, Judas já saiu um pouco antes. Jesus então vai com seus discípulos, e ali ele convida os seus discípulos à oração. Amigos, oremos. Lembre-se desse momento. Meus amigos, vamos orar juntos. Eu estou triste. O amargor está tomando conta de mim. Queridos, em Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 26, no verso 37, diz que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se até a morte. Queridos, o peso estava sobre ele, o amargor de toda a humanidade estava sobre os seus ombros, por causa dos nossos pecados. Queridos, eles chamam seus amigos à oração e eles não oram com ele. Você lembra o que eles fazem? Fala aí, queridos, o que eles fazem? Dormem. Estão cansados, podem ter comido muito na Páscoa, estão de fato cansados e não conseguem estar com Jesus naquele momento de dor, eles não estão atentos para a angústia de Jesus, eles sequer ouviram a palavra do Mestre que disse: eu estou entristecido, eu estou com uma dor profunda, eu estou angustiado. Ali, em intimidade com Deus, com o Pai, Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Queridos, o cálice era o amargor, o peso que estava sobre os seus ombros. Queridos, houve um preço altíssimo, que foi pago. Olha, certa vez eu preguei a nossa juventude aqui,
e o título do sermão foi A Graça Não É de Graça. Porque para nós recebemos um favor imerecido de Deus, a graça, de graça, para você não custou nada, mas o preço foi altíssimo, ele precisava ser pago, havia, na linguagem do apóstolo Paulo, existia um escrito de dívida que pesava contra nós, e que dizia que nós deveríamos morrer, mas esse escrito de dívida foi pregado na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Alguém ia ter que pagar o preço, que eu não poderia pagar, que você não teria condições de pagar, e Cristo o fez, encravando na cruz. O amargor nos lembra o altíssimo preço que foi pago, o Cordeiro morreu. Cristo é a concretização da profecia, ou da promessa messiânica, virá o Messias, virá o libertador de uma vez por todas. Até Jesus, os cordeiros foram imolados na celebração da Páscoa. E se você observar com atenção a instituição da Páscoa, você vai ver que é algo muito didático. A instrução de Deus a Moisés, de Moisés ao povo é: vocês vão se sentar em família, e na terra que vocês vão possuir, que o Senhor mesmo nos dará, nós vamos nos sentar, depois de libertos, e quando celebrarmos a Páscoa, vocês vão instigar os filhos a questionarem: papai, que rito é esse? E então vocês dirão: é a Páscoa, porque o Senhor passou pelo Egito e livrou as nossas gerações, livrou os nossos primogênitos, nos deu a salvação. Até Jesus os cordeiros foram imolados como símbolo da promessa messiânica. Jesus cumpre essa promessa, levando sobre si a nossa dor, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si todo o amargor da escravidão do pecado, e morto, ele pagou o preço de sangue. Queridos, que sangue precioso, que sangue bendito. Os cordeiros não precisam mais ser imolados. Não há um sangue humano capaz de pagar o preço necessário pela desobediência, pelo afastar-se de Deus, pela rebeldia humana contra o seu Criador. O único capaz de satisfazer o Pai é o Filho, sem mácula, sem defeito, puro, santo, tendo demonstrado em vida, pisando nesse chão que pisamos, tendo sido tentado como somos tentados, mas sem falhar jamais, ele cumpriu diante de Deus aquilo que era necessário para a nossa libertação. Oh, queridos, quando nós lembramos que o amargor foi transformado em doçura pelo preço pago na cruz, nós jamais negligenciaremos a adoração, nós jamais negligenciaremos o tempo de oração, nós jamais negligenciaremos a leitura da palavra com atenção, porque toda vez que nós lermos essa palavra, nós vamos lembrar: um preço altíssimo foi pago para que eu tivesse acesso a essa palavra, a revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, manual de vida, instrução para a minha existência. Queridos, nós gastaremos mais e mais tempo com os joelhos dobrados, em oração, em intimidade com o Pai, porque em Cristo Jesus nós somos ligados ao Pai e temos hoje livre acesso a Ele. Então, quando você orar, querido, lembre da doçura que é falar com o Pai, lembre da voz doce do Pai que vem sobre as nossas vidas através de sua palavra. Lembre-se, teve um preço altíssimo para que você tivesse o livre acesso que você tem ao Pai, e o preço foi pago na cruz do Calvário. O amargor nos lembra o altíssimo preço que foi pago. Mas em terceiro lugar, queridos, o amargor nos lembra da grande esperança. O amargor nos lembra da grande esperança. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Êxodo, capítulo 12, ou se não está, por favor, abra novamente, Êxodo capítulo 12, veja o que diz
os versos de 24 a 28. Veja o que diz o texto. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez, dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Qual foi a consequência então, queridos? Leamos juntos o final do verso 27. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Queridos, na instituição da Páscoa está contida a esperança. Enquanto comem ervas amargas que lembram a dura servidão, que lembram uma vida amarga vivida no Egito por gerações e gerações, enquanto estão comendo as ervas amargas e trazendo à memória o peso que era ser escravo em terra estrangeira e longe da terra que Deus havia prometido que eles sequer haviam possuído, enquanto ainda comem as ervas amargas, o Senhor diz, vocês estarão nessa terra, eu cumprirei a minha promessa, eu levarei vocês para essa terra, tanto é que, quando vocês estiverem lá, porque eu estou dizendo que vocês estarão lá, celebrem a Páscoa, façam um ritual assim, assim e assim, cumpram os passos desse rito para a memória, para o exercício da memória por vossas gerações, a libertação que eu dei a vocês, o livramento da morte que eu dei às suas gerações, a preservação da vida, o cuidado, o zelo que eu tenho por vocês. Queridos, o Senhor passará sobre o Egito, os primogênitos morrerão, e eles estão comendo ervas amargas. O amargor e a memória da escravidão está ali, na mente deles. Sobreviverão aqueles que estiverem a marca de sangue nas portas. As ervas amargas estão lembrando da escravidão. O Senhor está dizendo, um dia vocês não serão mais escravos, mas a memória da escravidão não pode sair da mente de vocês. Queridos, o Senhor está dizendo, seus filhos talvez nunca experimentem a escravidão, mas eles precisam ter um exercício na memória, de que existe um amargor em ser escravo, e o Senhor não quer que nós sejamos escravos. Queridos, que bom, se nós pudéssemos levar toda a nossa vida sem o pecado. Queridos, que lamento, que terror, levar uma vida onde nós não lembramos mais o amargor do pecado. Você entende o que está no texto? Esses meninos que vão sair da terra do Egito terão filhos, e esses filhos podem não se lembrar de que um dia seus pais, seus avós, seus tataravós, as gerações passadas, foram escravos no Egito. Ainda assim, uma vez ao ano, eles precisarão comer ervas amargas, e quando comerem essas ervas amargas, eles terão que perguntar para os pais, papai, o que é isso? Então os pais devem dizer, um dia fomos escravos no Egito. Pensa numa rúcula amarga, o talo, aquele talo bem grosso da rúcula, é fininho, mas pensa que você pegou uma bem ruculosa assim. Agora intensifica esse amargor. Queridos, eu gosto de rúcula, tá? Só para dizer. Que eu ouvi algumas pessoas, eu adoro rúcula. Tudo bem, mas dá um gosto amargo. Agora pega uma coisa bem mais amargosa, que dá uma trava. Giló, alguém falou Giló aqui. Dá uma. O Antônio ali, né? Pensa numa trava assim, queridos. Agora pense, algo que te trava naquele momento. E então, um menino novo pergunta ao pai, papai, por que eu tenho que comer esse negócio aqui? O pai tem que ensinar para o filho. Nós fomos escravos. Você já pensou? Se nós levássemos a vida sem o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, nos lembrando o peso do pecado, que fim teríamos? Queridos, que vida desgarrada teríamos se sobre nós não viesse o peso do Espírito Santo, nos lembrando do amargor, do preço que foi pago. Queridos,
quando nós olhamos para a passagem, e que filhos e gerações futuras virão, sem nunca terem experimentado a escravidão, mas que ainda assim essas gerações precisam se lembrar do amargor, para que não se desviem do caminho de Deus, para que sejam fiéis e leais a Deus. Eu preciso transformar isso na nossa realidade. Queridos, se ser escravo no Egito é o símbolo da nossa vida de pecado, então não viva mais no pecado. Mas quando pecar, clame ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo de Deus, não me deixe ser indiferente, não me deixe passar ao largo, não me deixe levar a vida em pecado. Traz sobre mim o peso, traz sobre mim um amargor, traz sobre mim a lembrança de que eu não posso viver assim, uma vez que eu fui liberto da escravidão. Assim deve ser a nossa vida, querido, senão nós vamos cultivando os nossos pecados de estimação, e os nossos pecados vão sendo nossos grilhões, e a gente um dia amarra a mão, outro dia a gente bota um grilhão na mão esquerda, outro dia bota um ferrolho no pé direito, outro dia põe no pé esquerdo, e daqui a pouco nós estamos presos, aprisionados novamente. Ora, podem viver como escravos aqueles que uma vez foram libertos por Jesus? Não. Então, queridos, abandonando, deixando de lado a prática do pecado, abandonando todo o mal, toda a desobediência a Deus, pelo poder do Espírito Santo, recordemos, dia a dia, o amargor que pode nos dar a grande esperança de vida eterna, de salvação, da terra prometida, não um local geográfico ali no Oriente Médio, não como era para aquela nação, mas a vida eterna, eterna, para sempre, num céu de glória, ao lado do nosso mestre, do nosso salvador, do nosso resgatador, celebrando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O Senhor disse, está lá no verso 25, e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito, celebre, pratiquem, vivam isso, não se esqueçam, mas não se esqueçam chorando. Lembrem, festejando, dando glória a Deus, porque Ele é o nosso libertador. Mantenha sempre, queridos, a esperança em seu coração. O Senhor nos prometeu e Ele vai cumprir. Se nós somos libertos nele, Ele nos manterá livres até o dia de glória. Um dia, de uma vez por todas, o pecado será superado. Até lá, queridos, nós lutamos dia após dia na nossa santificação para honrarmos aquele que nos libertou. É Ele que nos dá a garantia da vida eterna, é Ele quem dá a esperança no nosso coração. Quando olhamos para o horizonte, embora tenhamos que lembrar pelo gosto amargo que era a escravidão, nós devemos ter um sorriso nos lábios e a recordação do porquê que Ele nos libertou. Ele disse: eu quero que vocês sejam o meu povo e eu serei o vosso Deus. Ele disse: vocês são os meus filhos e com sangue eu os comprei. Queridos, o amargor nos lembra da grande esperança da vida eterna. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não pertencemos mais a essa terra, a nossa vontade não prevalece mais, ou não deveria prevalecer mais. Queridos, eu não vivo para os prazeres da minha carne, não, eu vivo para agradar aquele que se entregou pela minha libertação. Eu não fui liberto, queridos, ou nós não fomos libertos para fazermos o que quisermos da nossa vida. Fomos libertos para prestar-lhe a verdadeira adoração. Lembra o que nós lemos juntos? Assim que Moisés termina de dar a instrução, o povo diz: que bela palavra, como Deus é lindo, que fantástico. E então, o texto diz no verso 27, que o povo se inclinou e adorou. Aquele que vislumbra a esperança que Ele mesmo nos dá, aquele que olha para frente e tem a visão daquilo que já foi conquistado para nós, não tem outra alternativa a não ser adorar, celebrar,
é render-se em gratidão, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez, e em suas promessas, tudo aquilo que Ele ainda fará. Queridos, do amargor, um caminho, e o caminho é a nossa libertação. Em todo esse processo, quem agiu, quem moveu, quem realizou, foi o próprio Deus, e o fez por amor. O amargor nos lembra da dura escravidão. O amargor, ele nos lembra o alto preço que foi pago, mas o amargor também traz uma doçura da esperança, e ele aponta a promessa futura. A libertação que temos nos levará para junto do Pai por toda a eternidade. Celebremos ao Pai, celebremos ao Filho, celebremos ao Espírito Santo de Deus. Nós temos nova vida, nós somos libertos, nós estamos em Cristo Jesus, que ressuscitou e nos deu a sua própria vida. Feche seus olhos e vamos orar, queridos. Ó Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, porque não há outro como tu, Senhor, nos céus e na terra. Ó Pai, quando olhamos para a nossa vida e as lutas que enfrentamos, no nosso dia a dia, ó Deus, lidamos com inúmeras situações que são tentadoras. Ó Deus, cedemos a algumas delas. Ó Pai, precisamos resistir a todas. Ó Pai, precisamos viver em santidade para Ti. Ó Deus, olhando para a Tua palavra, para a instituição da Páscoa, ali no Antigo Testamento, nós olhamos e vemos, ó Deus, as ervas amargas e todo o símbolo que ela tinha dos anos de escravidão, de servidão, de dura servidão no Egito. Ó Pai, quando olhamos para a ceia e vemos o pão sendo partido, o símbolo do Cristo moído na cruz, quando olhamos o cálice e vemos nele o símbolo da nova aliança no sangue de Jesus, ó Deus, nos lembramos a dor, o preço que foi pago, o sangue que foi derramado, foi vertido no madeiro. Ó Deus, nós éramos escravos e a nossa libertação custou muito caro. O inocente morreu, Deus encarnado padeceu, o Cordeiro de Deus foi imolado para que não vivêssemos mais na escravidão, no jugo, na servidão, segundo a inclinação da nossa carne e no pecado. Ó Deus, quando olhamos para frente, pela Tua palavra, temos em nosso coração a chama da esperança. Existe vida, existe salvação e existe libertação, somente em Cristo Jesus. Obrigado, porque essa salvação nos alcançou e ela nos garante, estaremos contigo para sempre. Pelo preço que foi pago, livres, libertos, estaremos contigo para sempre. Senhor, bendito seja o nome da Tua glória. A nossa oração é que o Senhor conduza a nossa vida assim. Ó Deus, no meio do amargor da vida, no meio das tentações, no meio das quedas, ó Deus, em meio à luta contra o pecado, Senhor, nos lembre de onde viemos, o preço que foi pago e para onde nós iremos, o céu de glória. Seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe, querido.